Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Surgeon Book. Meu nome é Igor Alexander e hoje a gente vai dar continuidade aqui ao estudo da farmacologia, né? Abordando a nossa farmacodinâmica. Então, para você que é novo no canal, não viu os outros vídeos, volte aos outros vídeos aí, assista para que você tenha um melhor entendimento do conteúdo abordado aqui hoje. Antes de iniciar o vídeo, eu peço a todos vocês aí que puderem ajudar, né, no crescimento do canal, curtindo o vídeo, se inscrevendo e compartilhando também para os seus amigos. Então vamos lá, pessoal. Nas nossas aulas anteriores, a gente viu que a farmacocinética ela nada mais é do que o nosso corpo faz com o fármaco. Então a gente abordou lá desde a etapa de absorção, distribuição, metabolização e eliminação dos nossos medicamentos. Já a farmacodinâmica, a grosso modo falando, ela é todo o processo do que o nosso fármaco faz com o nosso corpo. Então, no estudo da farmacodinâmica, a gente tem que entender alguns conceitos que são relacionados diretamente com o efeito de um fármaco. Então, nós temos, primeiramente, né, no caso dos fármacos que são específicos, eles necessitam de um local de ação, eles necessitam de um alvo para que eles possam se ligar a eles. Então, a gente tem aqui canais iônicos, proteínas, moléculas transportadoras, nós temos enzimas, por exemplo, e além de a gente ter esse local de ação do alvo, nós temos também que ter o meu fármaco na concentração adequada, que é o que a gente discutiu na farmacocinética em relação à concentração mínima eficaz, né, que seria aquela concentração mínima para o meu medicamento fazer o seu efeito. Se eu tenho esses dois pontos em conjunto atuando, o meu medicamento consegue desempenhar o seu efeito farmacêutico. Logo, esse medicamento ele vai alterar algumas funções fisiológicas e bioquímicas que já são produzidas no nosso organismo. Note aqui, pessoal, que os medicamentos não criam função nova no nosso sistema. Eles apenas conseguem modular essas reações químicas essas reações fisiológicas e bioquímicas que já são existentes, não criam nada novo. E um ponto importante a gente abordar aqui também, que existem alguns fármacos chamados inespecíficos que não necessitam de um local de ação, de um alvo específico para se ligar a ele, que é o caso dos antiácidos, como o hidróxido de alumínio, leite de magnésia, o bicarbonato de sódio, que atuam ali equilibrando o pH estomacal, né, trazendo conforto gástrico para esse paciente, mas não necessariamente precisam ligar a um respectivo alvo. Então, no esqueminha aqui a gente tem uma célula com o seu receptor celular e aqui exemplificando em azul e vermelho, né, um fármaco específico. Esse fármaco eles tem que ter afinidade pelo meu receptor, né, tem que se ligar a esse receptor e tem que ter uma certa relação de estrutura, né, que é semelhante à estrutura do meu receptor com a estrutura do meu fármaco. E esse fármaco consegue se ligar aqui ao receptor e desempenhar o seu efeito farmacológico, ok? Bom, em relação à intensidade de efeito, a gente tem algumas características a serem analisadas, né? O que não está diretamente relacionado ali com a capacidade de resposta daquele meu medicamento. Então, a gente tem primeiro aqui a dose administrada. A gente sabe que a gente tem que administrar aquele medicamento numa dose em que ele consiga alcançar a minha concentração mínima eficaz, ou logo, se ele não alcança, ele não consegue desempenhar o seu efeito, mas nós temos também que ter o cuidado de não administrar para aquele paciente uma dose exagerada, que poderia alcançar a nossa concentração mínima tóxica, né, e desempenhar efeitos tóxicos no organismo. Então, a dose ideal a gente manter sempre ali na nossa janela terapêutica. O intervalo entre doses também, se a gente realiza um intervalo entre doses mais estreito do que o ideal, a chance daquele medicamento ter uma superdosagem e alcançar a concentração mínima tóxica é muito grande. Consequentemente, se eu tenho um intervalo entre doses maior do que o ideal, o meu medicamento pode sofrer o processo de eliminação maior do que o de absorção, consequentemente ele vai ficar abaixo da minha concentração mínima eficaz, o que não vai gerar o efeito terapêutico desejado. Temos também as vias de administração, então a gente que aborda as peculiaridades de cada via, no que tange a parte do medicamento que é pedida no processo de absorção, das vias que necessitam desse processo de absorção, a questão também de biodisponibilidade do medicamento, velocidade de eliminação. Nós temos também o grau de ligação de proteínas. A gente viu que os fármacos
eles possuem duas principais formas, né? A taxa que é ligada à proteína e o fármaco na forma livre. A gente sabe que o fármaco na forma livre é aquele capaz de se ligar ao receptor celular. Então, quanto maior o grau de taxa de ligação às proteínas, a intensidade daquele medicamento pode sim ser afetada. E temos também a questão de biotransformação e excreção. Então, fármacos que possuem maior biodisponibilidade vão alterar sim a intensidade do meu efeito, bem como a sua velocidade de excreção também, que vai estar diretamente relacionada nessa intensidade de efeito dos nossos medicamentos. Em relação aos alvos moleculares, a gente tem os principais alvos que os nossos medicamentos atuam em nosso corpo, né, modulando ali as nossas respostas fisiológicas e bioquímicas. Nós temos as enzimas, então nós vamos ter medicamentos que vão atuar na modulação dessas enzimas de forma reversível, de forma irreversível, como também alguns medicamentos que vão funcionar como falsos substratos. Temos os canais iônicos, então os medicamentos vão atuar aqui na abertura e no bloqueio de respectivos canais, de específicos canais iônicos. Temos também aqui os receptores, a gente vai ver aqui alguns exemplos de receptores celulares, então alguns fármacos atuam diretamente sobre eles, né? Receptores ligados à quinase, à proteína G, por exemplo. E temos também as moléculas transportadoras. Então existem alguns fármacos que vão atuar diretamente sobre essas moléculas, impedindo ali que ela realize o transporte de determinadas substâncias. Bom, em relação ao canal iônico, vocês podem ver na literatura alguns sinônimos de canais iônicos regulados por ligantes, ou até mesmo de receptores inotrópicos. Esses canais iônicos possuem um receptor ligados a ele, e esses canais só se abrem quando ele estiver ocupado por um agonista. A gente vai discutir posteriormente o que seria um agonista. Tranquilo? E essa abertura desse canal iônico, por exemplo, ela pode ser realizada de maneira direta, quando o próprio fármaco se liga a esse receptor, ocasionando a sua abertura, como também de forma indireta, onde essa abertura ela é decorrente de transduções de sinais, por exemplo, através de ligações de proteína, uma proteína G ou de outros intermediários, que após a sua ativação, de uma maneira indireta, estimula ali a modulação de alguns canais iônicos. Okay? A gente tem um exemplo aqui de uma célula, né, onde a gente tem um canal iônico, em vez de uma substância que está externamente à célula, em azul nosso fármaco. Então, nosso fármaco agonista, ao se ligar a esse canal iônico, ele ocasiona ali a sua abertura, o que facilita ali a passagem de determinadas substâncias para o interior celular. Alguns exemplos de medicamentos que atuam nos canais iônicos, nós temos o basilato de amlodipino, que é um medicamento muito utilizado no tratamento de hipertensão arterial. Esse medicamento ele atua ali bloqueando os canais de cálcio. Dessa maneira, a oferta do cálcio vai ser diminuída, que atua diretamente no processo de contração muscular, né, que é uma substância extremamente importante para que isso ocorra. Dessa maneira, ele ocasiona um efeito dilatador dos vasos sanguíneos, né, diminuindo ali a nossa pressão arterial, justamente por bloquear ali a contração da musculatura lisa. E temos também a glibenclamida, que é um medicamento utilizado por pacientes diabéticos, onde ela atua diretamente ali na bomba de potássio, estimulando ali a liberação de insulina, né, nas células beta do nosso pâncreas. Então essa insulina vai atuar diretamente ali no controle de glicemia dos nossos pacientes, né? Temos também as moléculas transportadoras. As moléculas transportadoras são, na grande maioria, proteínas, e elas realizam ali o transporte de determinados íons e substâncias, né, algumas substâncias, moléculas orgânicas, através da nossa membrana celular. Já que a gente discutiu que algumas substâncias podem ser extremamente polares, consequentemente, elas vão ter uma lipossolubilidade insuficiente e teriam uma certa dificuldade de atravessar essas membranas. Então, existem sim essas moléculas que realizam aí o transporte para o interior das células desse tipo de substância. Então, temos alguns medicamentos que vão atuar diretamente sobre essas proteínas transportadoras, impedindo ali, né, bloqueando o seu sistema de transporte. O exemplo que nós temos é o omeprazol, um medicamento muito utilizado no tratamento de gastrite, como também de úlceras gastrointestinais. O omeprazol, ele atua ali nas células parietais, né, especificamente bloqueando as bombas de prótons, o que diminui ali
a produção do nosso ácido clorídrico, né, que é o suco gástrico. Então, dessa forma, a gente traz ali um certo conforto para esse tipo de paciente que tem essas determinadas patologias. Temos também as enzimas, que é outro algo muito utilizado pelos medicamentos. As enzimas são proteínas, né? Nem toda proteína é uma enzima, mas todas as enzimas são proteínas. Essas enzimas, os fármacos se relacionam com essas enzimas, podendo ser de modo reversível ou até mesmo irreversível, atuando ali, por exemplo, na inibição enzimática, ou até mesmo na competição com algum análogo do substrato, e atuam também como formação de substratos falsos. Muitos medicamentos atuam com esse mecanismo de ação. Então a gente tem aqui a simvastatina, que é um medicamento que ele atua inibindo ali uma enzima específica, HMG coenzima A. Essa enzima está relacionada diretamente com a biossíntese de colesterol. Então esse medicamento impede que ocorra essa biossíntese, diminuindo ali as taxas de colesterol no organismo. Temos também o fluoracil, que é um medicamento antineoplásico, é muito utilizado no tratamento de neoplasias malignas, onde esse medicamento ele atua como um substrato falso, ocasionando ali a interrupção em uma série de sequências de reações químicas na formação do DNA. Dessa maneira, a gente impede a divisão celular, o que atua diretamente ali no tratamento desse tipo de neoplasia maligna. Temos também alguns receptores que podem ser utilizados como alvos dos nossos medicamentos, né? Temos a proteína G. A proteína é uma transdutora de sinal, então ela transmite uma informação de que um agonista se ligou ao receptor de uma ou mais proteínas efetoras, e ela emite esse sinal de uma maneira intracelular para outras substâncias efetoras, que consequentemente também influenciará em outras substâncias mensageiras e irá provocar ali as reações celulares desejáveis dos nossos medicamentos. Então a proteína G, ela possui suas subunidades, né, alfa, beta e tesla, e ela é ligada normalmente a uma molécula de GDP. Então, quando o fármaco se liga ao receptor celular, essa molécula de GDP se transforma em uma molécula de GTP, consequentemente, a porção alfa ligada ao GTP se dissocia ali da nossa proteína e se liga às nossas substâncias efetoras, conforme estão exemplificadas. E essas substâncias efetoras ocasionam também outras reações químicas que desempenham o nosso efeito terapêutico. Temos também os receptores ligados à quinase, né? A quinase é um grande grupo heterogêneo de receptores de membrana também, que responde a mediadores proteicos, né? Ela apresenta uma substância de única hélice transmembrana, então ela atravessa toda a membrana celular como um todo. Ela apresenta esse domínio extracelular que se liga ao ligante, né, ao nosso fármaco, e transmite isso a um domínio intracelular, ok? Em muitos casos, esse domínio intracelular ele é de natureza enzimática também, e alguns dos exemplos utilizados nesse tipo de mecanismo são os receptores de insulina, como também de algumas citocinas e fatores de crescimento. Temos também os receptores nucleares. Os receptores nucleares estão diretamente relacionados com transcrição de genes. É um termo que não é muito correto utilizar, já que o meu fármaco, ao atravessar a minha membrana, chegar no meu citosol, ele se liga ali no citosol ao meu receptor, e após ligar esse receptor, que o conjunto fármaco e receptor se dirige ali para dentro do núcleo celular. E lá ele se relaciona com os receptores de hormônios esteroides, de hormônios de tireoide, por exemplo, como outros agentes, como também com ácido retinóico e a vitamina D. Então a gente tem um exemplo aqui, o meu fármaco ele atravessa a membrana, chega ao citosol, se liga ali a um receptor, e esse conjunto ligado se direciona ali para o meu receptor nuclear, onde lá ele irá ocorrer uma série de reações que vão desempenhar o efeito farmacológico daquele medicamento. Bom, então estudados já os principais alvos dos nossos medicamentos, nós temos também algumas relações desse medicamento com os receptores, com as suas respostas, bem também como algumas substâncias que são endógenas ao nosso organismo. Então nós temos aqui fármacos que são agonistas. O termo agonista ele define que aquele fármaco tem afinidade por aquele receptor, se liga aquele receptor
e após ligar ele, ativa aquele receptor e desempenha o seu efeito, né? Então, dentro dos agonistas, a gente ainda tem uma subdivisão dos agonistas totais e dos agonistas parciais, onde o meu agonista total, após ligar o meu receptor, é capaz de gerar uma resposta máxima, né? A maior resposta capaz de ser dada por aquele tecido. Em contrapartida, o meu parcial, ele também se liga ao receptor, mas ele não consegue gerar uma resposta máxima. Ele provoca o que a gente chama de uma resposta submáxima. Então, a diferença básica entre o agonista total e o parcial é justamente na relação entre o número de receptores que ele ocupa e no potencial em gerar uma resposta entre esses. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, do meu fármaco agonista. Ele se liga a um receptor, tem afinidade pelo receptor, se liga a ele, ativa aquele receptor e induz uma resposta. Então, a gente tem aqui no gráfico a curva vermelha, um agonista total, onde a gente vê que em determinada concentração ele alcança assim, uma atividade máxima, e quando a gente relaciona com o fármaco que é um agonista parcial, a gente vê que mesmo aumentando a concentração daquele agonista parcial, ele não consegue responder com a sua atividade máxima, né? Ele possui ali uma limitação. Então, em questão de efeito, né, a seta vermelha mostra o agonista total com sua capacidade máxima e a em verde o agonista parcial com sua capacidade submáxima. Nós temos também os antagonistas. Os antagonistas se assemelham aos agonistas por ter afinidade ao receptor e conseguir se ligar a ele, mas aqui o antagonista, ao se ligar ao receptor, ele não causa a sua ativação, né? Dessa forma, a gente impede, de uma maneira geral, por ele já estar ocupando aquele receptor, a gente impede que um agonista, por exemplo, se ligue a ele, né? Um agonista endógeno, por exemplo. Então, no caso aqui, um medicamento que é muito utilizado também no controle da hipertensão arterial, um beta-bloqueador, ele vai atuar como antagonista dos receptores beta. Então, ao se ligar ao receptor beta, ele impede que um mediador endógeno, né, um agonista endógeno, como o grupo das adrenalinas, por exemplo, se liga àquele receptor e cause, por exemplo, no coração, um efeito inotrópico e cronotrópico positivo, que nada mais é do que aumentar a força de contração como a sua velocidade também. Então, o meu medicamento ele atuou como antagonista desse mediador endógeno, ok? Então, a gente tem um exemplo aqui, o meu antagonista se liga ao meu receptor, já que ele possui afinidade também, como o agonista possui, e no momento que ele se liga a ele, ele impede que o meu agonista consiga se ligar ao receptor. Então, os dois estão competindo pelo mesmo sítio de ligação aqui nesse momento. Então, aqui no caso do nosso exemplo, a substância verde seria a minha adrenalina e a minha substância vermelha, o nosso medicamento, que é o beta-bloqueador. Temos outros subtipos de antagonistas, né? O antagonista competitivo, que é aquele antagonista que tem afinidade pelo receptor, se liga a ele e o ativa. Só que a gente fala aqui do competitismo reversível, ou seja, aquele antagonista que se ligou ao meu receptor, ele causa um deslocamento do meu agonista, né, já que ele está ocupando aquele receptor que ligou. No entanto, por ele ser de modo reversível, se eu aumento a concentração do meu agonista, esse aumento de concentração consegue se ligar novamente àquele receptor que estava ocupado pelo antagonista e desloca ele. Então, dessa maneira, ele consegue ocupar, sim, ter uma ocupação fracional dos receptores, justamente porque eu aumentei a sua dose. Quando a gente analisa isso no gráfico, a gente vê que essa curva ela tem que se deslocar à direita, porque eu precisei aumentar mais ainda a dose do meu agonista para que ele conseguisse dissociar o meu antagonista ligado no receptor e se ligar ao receptor novamente. No entanto, a gente tem um outro grupo de antagonista competitivo irreversível, onde a gente vê aqui no gráfico que a concentração ela tende a diminuir, ou seja, a minha curva ela tende a se abaixar. Por ser uma ligação irreversível, quando o meu antagonista se liga ao receptor, ele não se desprende mais. Nesse momento, não adianta aumentar a dose do agonista, porque esse aumento dessa dose não vai conseguir dissociar o receptor do antagonista. Por isso a gente fala que ele é um antagonista competitivo e irreversível. E nós temos também os antagonistas não competitivos. Aqui nesse ponto, a gente tem que ter ideia do seguinte: o meu antagonista ele vai se ligar em uma outra região do meu receptor, não no meu sítio-alvo, mas em uma outra região. No momento que ele se liga a outra região do meu receptor,
ele provoca ali uma mudança na conformação daquele receptor. Desse modo, o meu agonista não consegue mais se ligar a ele, já que a sua forma mudou. Então, dessa maneira, o antagonista ele não compete pelo sítio-alvo junto com o agonista, mas sim se liga em uma outra região do meu receptor, mudando a sua conformação, impedindo com que esse agonista se ligue a ele. Quando a gente analisa isso no gráfico, a gente vê que a gente tinha um agonista com a sua resposta máxima gerada. No momento que eu coloquei um antagonista não competitivo junto com ele, o antagonista mudou o receptor, mudando o receptor, o agonista não consegue se ligar mais, consequentemente a sua resposta máxima gerada tende a diminuir. Então esse gráfico é muito semelhante com o nosso antagonista competitivo irreversível que a gente conversou anteriormente. Nós temos também outros tipos de antagonismo, como o antagonismo fisiológico, que nada mais é do que descrever uma interação entre duas substâncias cujas suas ações são opostas no organismo. Então a gente tem, por exemplo, a histamina, que ela atua na célula parietal, estimulando ali a secreção de ácido, enquanto o meu omeprazol ele atua também na célula parietal, inibindo a minha bomba de prótons, diminuindo ali a secreção de ácido. Então são duas substâncias com efeito oposto. A histamina estimula a secreção e o omeprazol inibe essa secreção. Nós temos também o antagonismo farmacocinético, que nada mais é do que um antagonista, ele reduz a efetivamente a concentração da minha substância ativa no seu local de ação. Então, um exemplo para a gente entender melhor é quando o meu paciente faz a utilização de um anticoagulante, da varfarina, por exemplo, e concomitante com o uso do fenobarbital. O fenobarbital ele acelera o metabolismo hepático, acelera ali as reações de biotransformação, consequentemente ele diminui o efeito anticoagulante da varfarina. Então, é um tipo de antagonismo farmacocinético. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui o conteúdo de farmacodinâmica. A gente finalizando aqui também os conceitos básicos de farmacologia, para a gente conhecer e compreender as demais classes farmacológicas que serão abordadas. Aqui estão nossas referências bibliográficas para vocês aprofundarem mais ao assunto. Agradeço a atenção de todos aqui. Peço aí mais uma vez a força de cada um para ajudar a gente no crescimento da página, no crescimento do canal. E nós nos encontramos na nossa próxima videoaula. Valeu, pessoal!